Como muitos de vocês sabem, eu sou professora, eu dou aula para baby class até adulto e como as férias acabaram, a gente tem que começar a montar as aulas para dar. Então eu comprei uma série de livros que vão me ajudar e vão me dar base para dar essas aulas para as crianças e eu queria dividir com vocês. Eu comprei 2 livros no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Tava tendo aquelas feiras grandes de livros que são mais baratos e são livros da editora Ciranda Cultural. É muito legal porque são bastantes livros infantis com os desenhos lindos e os livros são muito legais. E eu comprei 2 livros lá que vão me ajudar bastante com a inteligência emocional da criança e com brincadeiras. Porque quando você dá aula para uma criança, você não pode dar uma aula técnica assim como você dá para uma aula de adolescente, uma aula de adulto, uma aula de quem está começando a desenvolver essa técnica. Você tem que inserir os passos dentro de histórias, de brincadeiras. Então eu comprei este livro. Se chama Atividades para o Desenvolvimento da Inteligência Emocional nas Crianças. Esse livro eu ainda não li, ele é novíssimo, mas o que me fez comprar esse livro foi uma das páginas que eu vi dentro. São atividades que as crianças, elas desenvolvem meio que sem querer, e aí você consegue, através das suas palavras e das suas atitudes, ensiná-las como seria o certo. Então, por exemplo, numa situação de balé, em que a criança, sem querer, inocentemente dá risada da outra porque a outra caiu, ou porque a outra tá fazendo errado, e que a criança começa a julgar, você tem atividades que você pode propor para a criança se sentir dos dois lados, tanto do lado de quem fala, de quem ri, tanto do lado de quem sofre com isso. Então ela entende que isso não é legal. Então tem várias atividades nesse livro que você consegue, de uma forma inteligente, mostrar para a criança coisas que não devem ser feitas e coisas que não são legais. O outro é esse aqui. Jogos para todo ano. E esses jogos são jogos primavera, verão, outono e inverno. E eles são jogos em turma. E isso é muito bom, porque a criança precisa, tanto a criança quanto o adolescente, quanto o adulto, qualquer um precisa se desenvolver em grupo, saber a importância que o grupo tem para o seu desenvolvimento. Então aqui tem vários jogos muito legais que dá pra você adaptar os passos de balé nesses jogos. Um dos jogos que me fez comprar esse livro, eu abri o livro e tinha um jogo que se chamava Um Jogo na Floresta, em que você pode colocar crianças como flores ou como árvores, como você quiser, paradas. Então ela tem que ter consciência corporal de que ela não pode mexer nem o dedinho da mão dela. E você colocar duplas, como se formassem uma casinha assim com os braços, e elas precisam passar pela flor ou pela árvore sem encostar na flor. Só que para adaptar e deixar o jogo voltado mais pro balé, pode fazer em cima do salto alto, fazer em cima da meia ponta. Então elas trabalham equilíbrio, trabalham percepção, trabalham espaço, trabalham o trabalho em grupo. Então é muito legal e é um jogo que deu para adaptar pro balé, elas adoraram. E então eu vou continuar lendo e quanto mais jogos tiver, melhor pro repertório e melhor para as aulas delas. Eu adoro dar aula contando história, principalmente para bebê. É uma coisa muito legal, porque a criança ela entra na história com você e quando você vê a aula já acabou e às vezes nem deu tempo de você terminar a história. Então lá tinham vários livros infantis super baratos, eu paguei R$5 nesses livros e eu vou mostrar pra vocês. Aquelas histórias clássicas como essa, Chapeuzinho Vermelho, o livro é grande, chama a atenção da criança, tem figuras lindas. E a história é contada de uma forma curta. Então, se você quiser contar a história na aula, você consegue ir contando a história e colocando os passos de balé dentro da história. Eu comprei esse do Chapeuzinho Vermelho, comprei os 3 porquinhos, que também tem figuras lindas. Comprei o da Cinderela. Tcharam! E comprei o da Branca de Neve. O Conto da Branca de Neve eu vou dar um exemplo pra vocês de uma história que vocês podem contar dando aula. A Branca de Neve todo mundo já conhece a história, então você antes de ir pra sala, lê o livro, vê direitinho como a história é contada e você adapta. Por exemplo,
você começa a história na floresta. Então, como que é que a formiguinha corre? Ah, a formiguinha corre desse jeito, então vamos fazer a corrida da formiguinha na floresta. Aí você ensina a corridinha. E aí, de repente, a gente encontrou o soldado na frente do castelo. Como é que soldado marcha? Aí você ensina elas a marcharem como soldadinhas, preparação do skip. Aí tinha uma ponte no meio do caminho e a ponte era estreitinha, a gente só conseguia atravessar assim. Aí você mostra o Gallop's de lado, de frente pro espelho, como se elas estivessem atravessando numa ponte. E aí chega no castelo, coloca o vestido, percepção de cor, coloca o vestido. E aí depois vai lá, se maquia, dança livre pra elas se sentirem à vontade. É muito divertido. Coloca isso na aula de vocês que vocês vão gostar bastante. Tem outros 2 livros que eu comprei porque eu achei livros lindos e eu pretendo ter filhos, então esses livros vão ficar para os meus filhos. São 2 contos clássicos, que são os contos que a gente já conhece, aqueles contos que da Disney, Cinderela, Branca de Neve, O Gato de Botas e tudo mais. É um livro bem extenso, então é legal pegar a história, criar uma história em cima dele e levar o livro para elas darem uma olhada. Outro livro muito legal, que muita criança não tem esse contato com fábulas. Normalmente elas conhecem as histórias clássicas, que são essas que a gente falou. Mas esse livro contam só fábulas. Então, são normalmente histórias que as crianças vão ouvir só de você ou vão ouvir 1 ou 2 vezes, assim, no começo dos estudos delas. Então, é muito legal contar essas fábulas. E as fábulas ensinam muita coisa pra criança. Então, você pode misturar o balé, misturar as fábulas e misturar as atividades e deixar a sua aula rica tanto em técnica clássica, tanto em desenvolvimento do corpo da criança, quanto na educação. Então é muito legal, você contribui muito para a criança e ela te devolve muita coisa, você aprende muito com ela. Bom, gente, essas foram as dicas dos livros que eu comprei. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. E deixem aqui também a forma com que vocês dão aula, o que vocês utilizam, quais são as brincadeiras que vocês usam, se vocês usam, o que vocês acham disso. Divide isso com a gente, continue nos acompanhando, a gente tem Facebook e Instagram. E nos deixe recado, inscrevam-se e compartilhe com os amigos. Um beijo grande e até a próxima!